Olá, meus amigos. Estamos aqui iniciando uma live da EKW Concretos. Eu sou Emir Koperek Willi, da EKW. Acredito que muitos me conhecem já. Eu estou há 23 anos em meio a artefatos e pré-moldados de concreto. Os últimos 11 anos dedicados a passar aos fabricantes desses produtos o possível em conhecimento para ajudá-los em suas fábricas. A EKW possui um laboratório básico, mas que conta inclusive com uma prensa para rompimentos, que é levado para a fábrica sempre que a gente vai prestar alguma assistência. Nessas andanças, já se vão em torno de 150 clientes atendidos. Todos, realmente todos, atendidos e onde deixamos as portas abertas. Nos últimos 5 anos, a EKW se dedica também à fabricação de equipamentos de laboratório, em especial as prensas, retíficas e os acessórios para rompimentos. Esta é a primeira live da EKW Concretos, e tendo como convidado Hidário Fernandes, o Dr. Bloco. Sabemos, por tudo que já vivenciamos neste meio, que precisamos aprender muito sobre agregados, traços, máquinas, processos de produção, controle de qualidades, custos e por aí vai. É uma lista enorme e são muitas dúvidas. Sabemos também que a obtenção da resistência requerida na fabricação de blocos é uma dificuldade comum a todos. Então, essa é a nossa conversa de hoje, aproveitando a presença do grande mestre no assunto. Também já estamos nos organizando para outros eventos, com profissionais especializados em cada área. Estando inscrito aqui na nossa página no Instagram, você receberá todas as nossas novidades. Com um detalhe de extrema importância: nossas lives e o nosso trabalho será totalmente sem custo. Quem está conosco hoje é Hidário Fernandes, Dr. Bloco, autor do livro Blocos e Pavers, Produção e Controle de Qualidade. Com mais de 250 cursos e palestras no Brasil e em países do Mercosul, mais de 500 consultorias em cimento, concreto e afins, proprietário da Dr. Bloco Consultoria em Concreto. Eu conheci o Hidário lá por 2003, no meu primeiro curso na BCP em São Paulo. Ainda eram cursos muito caros, precisava ir para São Paulo, avião, hotel, alimentação, táxis. O curso levava 3 dias, era muito complicado. Desde então, eu acompanho a carreira deste grande mestre, que está sempre pronto para dividir todo o seu conhecimento com quem realmente quer aprender. E é a ele que eu chamo agora, Hidário Fernandes, nosso Dr. Bloco. Temas, e a gente passou para 2 dias, depois para 1 dia, e hoje o curso são 6 horas, né? E é online. Que é muito bom, porque a pessoa não gasta, como você disse, avião, hotel, táxi, refeição, e também não se desloca da empresa dele, né? Doutor, Da base dele. Oi. Doutor, travou a live. Travou a live, vamos ter que fechar e abrir de volta aqui. Eu não sei o que aconteceu. Ah, voltou agora. Voltou? Voltou. Então, eu dizia que o curso realmente eram 3 horas antigamente. Se puder de novo? voltar um pouco do início aí. Se o senhor puder retroceder um pouco, voltar um pouco, falar um pouco de antes. Eu lembro, né, que o curso da ABCP, dessa época que você participou, realmente eram 3 dias, porque a gente tinha um assunto muito mais completo. Hoje a gente tem 3 cursos diferentes, né? Fala de produção, um outro curso é laboratório, um outro curso é instalação de fábricas. O curso hoje são 3 cursos, por isso 1 dia por curso. E o domínio do assunto, com o passar do tempo, me fez reduzir o tempo do curso sem perder a qualidade. Tanto que, graças a Deus, esse curso é ministrado já
há quase 40 anos, né? Os primeiros cursos na ABCP foi na década de 80, 82, 84, por aí. E a gente sempre teve uma avaliação muito boa desses cursos, o que me dá sempre um motivo para continuar nesse ramo. Mas é isso aí, um prazer estar com vocês, agradeço a presença de todos já de antemão, e vamos ao nosso objetivo, né, Emir? Você conduz aí? Eu, da mesma forma, peço desculpas, é a primeira live da EKW, se alguma coisa não estiver bem, mas vamos fazer o possível. Eu começo, tá, com uma notícia dizendo que não é só de alegria que nós vivemos. E nesse momento, a doutora Idar me passou uma notícia que eu preciso compartilhar, que é triste, para o mercado de vidro prensado. Eu vou começar isso colocando uma pergunta para ele. Eu soube, meu amigo, que você encerrou a sua carreira de consultoria presencial na última sexta-feira, dia 31 de março, em Primavera do Leste, Mato Grosso. Isso procede? Emir, é verdade. Isso já era um plano desde o ano passado, né? De que em 2023 eu não faria consultorias presenciais. Eu tenho uma outra empresa que fabrica aquelas miniaturas e tem uma série de outras atividades. E a consultoria presencial remunera bem, sempre remunerou muito bem, mas ela exige muito da gente, viaja muito, fica longe da família, se arrisca. Eu que sempre me dediquei muito, né? Eu sempre subo nas máquinas, subo no silo, subo nas usinas. Estava lá em Primavera, por exemplo, dentro da central de agregados, porque há um problema sério que a central não alimentava a balança, e os caras passaram um drone e me filmou lá dentro. Então, assim, eu tenho essa característica. Então, por exigência da família também, por pressão da família, pai, você não precisa disso, você precisa cuidar da sua marca, da sua imagem, você não precisa mais ficar viajando. Então, eu tinha tomado essa decisão ano passado, mas eu tinha 2 compromissos ainda com 2 empresas que eu cumpri, uma em fevereiro e outra agora no comecinho de abril, no finalzinho de março, perdão, que foi sexta-feira, né? Quarta, quinta e sexta. E ali eu encerrei a minha presencial. Mas é claro, a gente vai continuar aí através de videoaulas, cursos, palestras, atendendo o mercado, porque isso está no sangue da gente, está na veia, né? Infelizmente é verdade. Sabe? Fazer o quê? Mas como ficam aqueles que acessam o seu site e pedem apoio gratuito, videoaulas ou mesmo a consultoria presencial? Bom, as consultas WhatsApp, por e-mail, eu chamo de consultas 0800, né? Eu não sei nem quem é, o cara me liga, eu estou com um problema aqui e tal, eu vou... Tem nem paciência, às vezes, para fazer um cadastro, ou pedir nome, eu vou lá, vou respondendo. Isso continua, não tem alteração nenhuma. Claro que de uma certa forma mais moderada, talvez, mas isso continua. As videoaulas também, os cursos também, né? Os cursos da ABCP, agora, semana que vem, não, essa semana ainda, amanhã, eu estou fazendo um cadastro no Sebrae, porque eu posso administrar alguns cursos para o Sebrae também. Então, assim, a ideia é focar um pouco mais nesses cursos, focar mais no EAD, ensino à distância, de maneira a prestar ao mercado um atendimento técnico aí de bom nível. Tá bem. Vou lhe fazer uma pergunta meio discreta agora, meio indiscreta. Quanto custa uma videoaula? Então, normalmente, 1 hora aula é R$250. E a gente trata de todo o assunto que for possível naquela hora, e vai depender muito do discernimento do consulente, né, de quem está fazendo as perguntas ou está recebendo a aula. Tem gente que evolui rápido, né, ele vai entendendo, a gente vai explicando, e tem gente que tem mais dificuldade. Tem gente que contrata uma videoaula para aprender a dosar o concreto, por exemplo, e ele não sabe usar uma planilha do Excel. Então, eu tenho que ensinar algumas coisas do Excel, para ele poder interpretar a planilha. Porque quem faz a videoaula, por exemplo, de dosagem de concreto, ele recebe uma planilha que é
autodidata, mas mesmo assim ele precisa manusear essa planilha. Então, em alguns casos, ele precisa ter uma aula de Excel. É comum acontecer isso. Mas esse custo de 250 inclui o ensinamento e o material que for tratado na aula. Ok. Muito barato se você considerar que uma consulta médica, você paga 300, 400 reais e fica 10 minutos na frente do médico, né? Realmente, não é caro. Não é caro. E quem trabalha, quem acompanhou ou precisa de uma assessoria presencial, ele sabe que o custo é muito maior, porque a viagem, o deslocamento é muito caro. Então, eu acredito que vai ser muito bom, tá? Mesmo assim, tá? Mesmo não tendo a sua presença física. Tá? Bom, doutor... Mas eu ainda vou fazer algumas presenciais. Tem um amigo no Paraguai, em Assunção, que tem um rancho, tem uma lancha, tem mesa de sinuca, e ele gosta de que eu vou jogar lá. Então, esse cara, quando eu for lá, certamente que eu vou na fábrica dele e vou dar um espetáculo lá. Não deixa de ser uma consultoria muito presencial. Bom. Muito bom. Assim é bom fazer consultoria, doutor. É igual. Tem outro lá em Cuiabá, que tem uma chalana, que vai para o Rio. A gente vai fazer um misto aí de trabalho e lazer. Aceitamos convite, doutor. Bora lá, vamos embora pescar. Bem, doutor, outra notícia chata é que o seu livro, que é a única bibliografia sobre vibroprensados disponível na América, vamos dizer, no Brasil, eu acho que é uma das únicas que eu conheço, assim, que realmente é completa, está praticamente esgotada, é verdade isso? Também, cara, também. Hoje eu estive numa reunião com o pessoal da Besser e ele queria levar alguns livros para os Estados Unidos. E eu falei que não tem, cara, não tem, porque eu tenho 18 exemplares para durar até agosto, que é quando a gente lança a 9ª edição na Concrete Show. Eu até poderia imprimir essa 9ª edição antes, mas eu tenho que fazer um livro diferente. Eu não quero simplesmente reimprimir. Sempre que nós estamos na 8ª edição, e sempre que eu faço uma nova edição, é um novo livro, para que as pessoas que tenham a edição anterior se sintam motivadas a comprar a nova edição, porque sempre tem alguma coisa nova, né? O conhecimento é uma grandeza que se aprimora com o tempo. Então, eu sempre mexo muito no livro. Eu costumo dizer que o livro que eu mais leio é o meu livro, porque sempre eu tenho alguma coisa nova para acrescentar, ou uma nova forma de visualizar de uma maneira mais fácil algumas coisas que estão ali. Muito embora muitas das pessoas que compram devolvem elogios. Olha, seu livro é muito fácil de ler, eu gostei muito. Mas mesmo assim a gente está sempre querendo aprimorar. Mas infelizmente a gente tiramos do site, né? A Nina tirou do site, não está mais vendendo pelo site, porque não tem livro. E a gente vai segurar esse pouquinho que tem aí para ver se dura até agosto. Bom, então eu vou dar uma notícia boa. Desses 18 exemplares, eu vou sortear um. Que bom. Vou sortear um. Vai ser um problema, mas vamos lá. Eu lembro quando você comprou esses livros aí. Tá durando, hein? Tá durando, eu tô segurando. No final, mas vamos lá, vamos sortear um livrinho, rapidinho, tá? O primeiro que colocar, tá? Que responder aí no Instagram, tá? Qual é a norma, NBR, tá? O número da NBR, da especificação de blocos especificação. O primeiro que responder está levando um livro da 8ª edição. Mas seguimos, depois nós damos a resposta. Vamos para mais uma pergunta. O Natanael cuida disso aí, de ver quem é o primeiro que vai responder. Sim, ele está cuidando. Esse aqui é o número da NBR, né? O número da NBR que trata do ensaio de blocos, especificações, é isso? Exatamente. Ah, tá. Bem, doutor, me fale um pouquinho da sua empresa, como nasceu a Dr. Bloco? Então, cara, depois de trabalhar quase 20 anos na BCP e mais 10 na Votorantim, eu
tive a percepção de que eu tinha um conhecimento bastante profundo do segmento de vibroprensado de concreto seco, né? E tive também a percepção de que não haviam outros profissionais nesse campo. E aí falei, tá aí uma lacuna muito grande do mercado, né? Que pode ser preenchida. Se eu tenho esse conhecimento, se era comum eu ir nas empresas pela Votorantim e pela ABCP, antes pela ABCP, depois pela Votorantim, e a pessoa, sempre sendo pago pela ABCP ou pela Votorantim, e a pessoa que estava recebendo um dia de consultoria lá, falava, não, eu quero que você fique aqui, mas amanhã, depois da manhã que você venha semana que vem. Não posso, eu sou funcionário da empresa. Não, mas eu preciso, a gente evoluiu muito. O cara me ligava depois de uma semana, volta aqui. Aí eu falei, peraí, se eu tenho a oportunidade de trabalhar para mim, eu não quero mais ser patrão. Apesar de que eu tinha um excelente emprego na Votorantim, né? Fui muito criticado até pelos meus irmãos. Você é louco, 50 anos de idade quase, e você, daqui a pouco você vai fazer 50 anos, vai deixar um emprego desse, que é o sonho de muita gente. Eu falei, não, eu vou. Como eu tinha a mini bloco por trás de mim, que me dava uma certa retaguarda, né? Mini bloco fabrica aquelas miniaturinhas, aparece aí na sua TV. Então eu tive de deixar isso. De deixar aquele emprego e falei, não, vou fazer consultoria. E foi a melhor coisa que eu fiz. No início eu não tinha a marca Dr. Bloco, né? Eu usava a marca Blocos e Pelos. Até que um maluco encontrou comigo no aeroporto e falou, você não é o doutor do Bloco? Aí eu peguei doutor do Bloco e virou Dr. Bloco. E pegou. E aí depois registrei a marca e aí começou. A gente começou, depois... Já na sequência fizemos o livro, né, que era uma apostila, virou um livro e foi um sucesso, vendeu 2.000 exemplares em 6 meses. Depois a gente fez a segunda, a terceira, a quarta, estamos na 8ª aí. Graças a Deus. Muito bom. Fala mais um pouquinho da sua trajetória aí, doutor. Só atrapalhando um pouco. Mais um pouquinho? Bom, Perdão, só um pouquinho, doutor. Tem uma pergunta, tá um comentário ali do Luiz da WM. Ele falou que é barato mesmo, vale muito a pena, pois a falta de informações custa bem mais caro. Pois são muitos os casos. Tem um caso típico lá no Rio Grande do Sul, que o empregado, o gerente da fábrica, né, o encarregado, tinha trabalhado numa outra empresa e tinha recebido a minha consultoria. E vivia falando para o patrão, olha, precisamos contratar um cara que tem lá em São Paulo. Vamos contratar. E ele demorou 3 meses para convencer o patrão a me contratar. Quando ele contratou, eu fui lá, fiquei 3 dias, ele fabricava bloco, paver, tubo e pré-moldado. E em 3 dias eu fiz uma série de ajustes, de procedimentos, de traços e uns 10 dias depois, esse rapaz me passou um relatório e falou, Dário, o que a gente economizou de cimento aqui em um dia, pagou sua consultoria. Em um dia, depois de implantado todos os procedimentos, ele pagou a consultoria de 3 dias. Então, ele ficou 3 meses para tomar a decisão. Então, as pessoas às vezes entendem que consultoria é uma coisa cara. Não é, quando ela te traz um resultado. Quando você tem condições de aferir situação antes e depois, a consultoria, ela vale a pena sim. A gente tem aí mais de 400 consultorias, mais de 800, perdão, se eu constar as da ABCP, que eram pagas pela ABCP e pela Votorantim, mais de 800 trabalhos. A gente não tem nenhum trabalho em que o resultado tenha sido negativo. Tem 2 trabalhos em que as pessoas reclamaram, mas foi desencontro de informação, perderam seus copos de prova e as pessoas não ficaram satisfeitas com o resultado. São 2 em 800. Acho que é um número bem pequeno. Mas é isso. A trajetória do Dr. Bloco atualmente... Às vezes, além dessa economia, normalmente quando chamam para uma consultoria, tá, é porque deu errado e ele tem que arrancar 4, 5 mil metros de bloco e jogar fora, né, doutor? Às vezes acontece isso. E aí ele chama o consultor e diz assim, eu preciso sexta-feira entregar material. Isso deve acontecer muito com o senhor. Acontece. Eu estou nessa, lá na fábrica que eu fui, lá no Mato Grosso, ele estava com um pedido, eu falei, pode pedir, eu estou indo aí, pode pedir. Ele pediu, eu fui lá, fizemos os traços, ajustamos o equipamento,
E ele está produzindo a pleno hoje, porque ele tem que entregar, depois da manhã, no feriado, ele tem que entregar os primeiros 800 metros. É bem isso. Mas uma coisa muito comum que acontece hoje, desculpa até fazer um adendo aí, é o advento da internet, né? A internet, ela põe uma lente em cima de coisas menores, digamos assim. Então, as pessoas acabam gastando dinheiro porque viu uma propaganda muito boa na internet e, às vezes, não recebe a resposta que tinha a expectativa. Então, é muito importante, isso acontece em todas as áreas, em equipamentos, em consultoria, em produtos, em insumos, em tudo. É importante sempre avaliar bem a qualidade do que você está comprando. Né? A internet é muito fácil, né? O cara fazer um site muito bonito é muito fácil, mas prestar um serviço, ou fazer um equipamento, ou desenvolver um produto de qualidade, já não é tão fácil quanto fazer um site bonito. Então, é importante ficar esperto com isso. Isso realmente está acontecendo muito. Mas vamos lá, doutor. Apenas para ficar gravado aqui, como é o nome do ganhador do livro? Vi Garcia 2022. Vi Garcia 2022 foi o ganhador do livro. Ele entra em contato depois, ele entra em contato com o nosso WhatsApp, é isso? Ele entra em contato. Ele respondeu certinho no número da norma? Ele deu o número da norma certinho? 6136. MBR 6136. Tá certo. Respondeu certinho. A das Tá ganho o livro. especificações Oi? A de especificações especifica Isso. os valores que os blocos têm que obedecer quando ensaiados de acordo com uma outra norma, que acho que você vai fazer a pergunta depois a respeito. Sim. Tá? Doutor, vamos colocar assim, os trabalhos mais significativos. Bom, eu acho que como trabalho significativo da Dr. Bloco, indiscutivelmente o livro, né? Porque esse livro a gente vende em 18 países, já vendemos em 18 países. Uma vez num evento no México, um cara levantou e falou assim, eu agradeço muito a Hidario Fernández que tem o livro, el mejor que tiene en las Américas. Aí levantou um cara, que eu não vou citar o nome, porque eu vou ter que fazer a propaganda da máquina dele, é um fabricante de máquina dos Estados Unidos, e falou, das Américas não, do mundo, não existe outro livro específico sobre esse assunto no mundo. Existe um manual de fabricação de bloco da máquina tal, que é específico para aquela máquina, não fala não tem o conteúdo desse livro. Então, até onde eu sei, pelo menos até nesse evento no México, esse cara deu o testemunho dele de que era o melhor do mundo. E eu também não conheço outra bibliografia que fale de uma forma mais genérica, né? A gente pega desde o cimento, dos equipamentos, dos acessórios, do processo e dos macetes. Então, indiscutivelmente, o livro é a melhor contribuição da Dr. Bloch ou do Hidario para o segmento. E, é claro que esses 43 anos geraram uma série de outras contribuições. O próprio nome paver, né? Eu estive num congresso na Colômbia, em 98, falando em peças pré-moldadas de concreto para pavimentação, que era o nome até então, que estava na norma. E aí os espanhóis falavam adoquines, os americanos interlocking paver, os italianos autoblocante, os suecos, acho que ali, uma coisa assim, os suecos não, da Arábia, Bali, uma coisa assim, duas palavrinhas. Todos falavam uma ou duas palavras, e eu falava peça pré-moldada de concreto para pavimentação. E eu tinha um desafio, que era desenvolver o paver no Brasil. Aí eu falei, pô, eu nunca vou conseguir desenvolver esse produto lá no Brasil se eu não mudar o nome desse trem. Aí eu comecei a me inspirar em Pelé, que se quisesse ser Edson Arantes do Nascimento, jamais seria tão famoso quanto foi. Ou em Marcos Evangelista de Souza, que vocês conhecem, que é o Cafu, em Paulo Sérgio Rosas, que vocês conhecem, que é o Viola, ou seja, nomes curtos fortalecem o produto. Aí eu trouxe a briga para cá, briguei com muita gente de peso, que não queria o nome,
O fato é que hoje o mercado chama, 80% do mercado chama o produto de paver. Então, é mais uma contribuição. E um monte de outras expressões, como paver dormido. O dormido, eu e o Abreu, um grande amigo, hoje passou pela Rocinha, hoje está na CSM, se não me engano. Nós dois, num trabalho, a gente trabalhava meio que junto nessas consultorias, e aí falamos, esse negócio vai ter que dormir na forma até amanhã para a gente poder. Aí, vamos chamar de dormido. E hoje o mercado chama o forminha de paver dormido. E um monte de outros macetes, como a estria, o teste do brilho, o teste do dedo duro, que se esparramou. Muita gente faz esses testes que estão no livro e não sabe de onde vem, porque ele aprendeu com quem aprendeu no livro, então ele não sabe o que está no livro. Então eu entendo que essas são as contribuições que a Dr. Bloco deixou aí, está deixando para o mercado. Show de bola, doutor. Além das consultorias EAD, quais os outros planos para o futuro, doutor? Mais ou menos o que eu falei, né? A ideia é focar mais no EAD, ensino à distância. Lives, cursos, né? Gravar cursos e vender o curso gravado para capítulos específicos. Como dosar um concreto, como resolver o problema de trinca, como diminuir o desvio padrão, por aí afora. Gravar mini cursos e disponibilizar a venda no site, linkado sempre com o IP de uma máquina, para que não haja uma ramificação, né? E o caminho é esse, ensino à distância. Show de bola. Doutor, eu vou sortear mais um. Estou dando o livro hoje, estou muito bonzinho hoje, doutor. Vamos lá. O primeiro que responder a norma, tá, para blocos, métodos de ensaio, tá, a NBR para métodos de ensaio de bloco. Quem responder a norma certa, leva mais um, 8ª edição. E nós, doutor, vamos para o tema da noite, né? Porque senão o pessoal daqui a pouco vai reclamar. Fabricação de blocos de alta resistência. Porque eu estou fazendo minha propaganda. Então vamos lá. Oi? Não entendi. Eu estou gostando porque eu estou fazendo minha propaganda. Mas vamos lá, o tema da noite eu chamo de bar. Porque bar é uma palavra bacana, é bar. Quem não gosta do bar? Bloco de alta resistência. Bloco de alta resistência. Mas vamos lá, a primeira pergunta vai ser uma pergunta da EPAW, sendo bem direto e objetivo no assunto. Quais são as maiores dificuldades para se obter blocos de alta resistência? Rapaz, são muitas, viu? Vamos eleger as maiores. Bom, eu diria que a maior dificuldade para se obter um bloco de alta resistência é a mesma dificuldade para se conseguir blocos também de média e baixa, que é desconhecer ou não considerar ou não levar em conta a questão do adensamento da mistura, né? As pessoas pensam que o adensamento é algo automático do equipamento, e não é. O equipamento é como um carro, ele só anda rápido se você acelerar. Ele não anda rápido sozinho, ele não lê seu pensamento. Então, eu diria que muitos dos fabricantes que têm dificuldade, o primeiro obstáculo que ele encontra é não levar em conta, não considerar, não ter consciência de que é muito importante, que é crucial ele adensar completamente o bloco. Conseguir um bloco, por exemplo, de 20 MPa, 22 MPa, não é para amadores. Um bloco de 20 MPa corresponde a um concreto da ordem de 45 MPa. Porque você, quando rompe o bloco, você considera a área bruta dele, que é 48% da área, e a área líquida é 48% da área bruta. Então, quando você tem um bloco, por exemplo, de 10 megapascais, você está falando de um concreto de 22. É só pegar 10 e dividir por 0,48. Eu não posso fazer que o celular está ali. Só pegar 10 e dividir por 0,48, dá 22 MPa, mais ou menos. Isto para um coeficiente de esbeltez de quase 10. O que é coeficiente de esbeltez? É a relação entre a altura e a largura. No paver, por exemplo, você pegar um paver de 8 e romper, o resultado é o que deu lá na prensa transformado, claro, né? Se você rompeu de 6, ele foi beneficiado por uma altura 2 milímetros menor. Então, você vai arrancar 5%, certo?
Tem que multiplicar por 0,95. Se você rompeu de 10, você vai prejudicar ele pelos 2 centímetros. Então, você vai dar um benefício, um bônus para ele de 5%. Então, está lá na norma. Eu não posso falar o número agora, porque vai ser uma pergunta. Está lá na norma, você vai multiplicar por 1,05. 2 centímetros, você aumentou 5%. O bloco sai de 25 milímetros de parede para ir para 190 de altura. E você não está aplicando nenhum coeficiente. Então, fazer um bloco de 20 MPa não é para amadores. Precisa ter muito controle de todos os parâmetros. E o principal, não tenho dúvida, é, no meu entendimento, o controle da densidade. Você não consegue um bloco de 20 MPa com uma densidade menor que 2.250 kg por metro cúbico. Está respondido? Foi meio longa a resposta, ótimo. Mas é isso. É o controle da densidade, a compactação. Eu acho que esse é digamos, o fator que mais judia das pessoas, porque eles não se dão conta. Me chamam, estou tentando, não consigo. Chego lá, peso um bloco, dá 11,5 kg, 11 quilos. 11,8 kg. Um bloco para ter de 14, para ter 20 MPa, não consegue fazer com menos de 12,5 kg. Tem que adensar quase que 100%. Isso depende muito das paredes também, forma, né? Tem uma série de... Não, qual é o maior tem um monte de outras, né? Sim. Tem um monte de outras coisas importantes. Eu diria que a maior dificuldade é a questão da densidade. Mas existem uma série de outros. Por exemplo, um problema muito comum que acontece com os blocos é a dispersão na bandeja, né? Quando você faz um traço para um bloco, ou para um paver também, o maior resultado que você tem na amostra ensaiada, você rompeu 6 copos de prova. Aí eu tive lá, sei lá, 15, 17... 18, 22 e 25. O seu traço é para 25. O resto é você que fez caca, que errou em algum lugar. Porque não há nada que você faça para aumentar a resistência do que o produto lhe oferece, do que os recursos lhe oferecem. Né? Cimento, a areia, o pó de pedra, a brita, o aditivo, a água, o equipamento, o processo. Tudo que você fizer de errado só vai baixar a resistência. Então, se você conseguiu um resultado de 25, o seu traço te dá 25. O resto você fez uma caca. Não adensou direito, não encheu aquela cavidade direito, não curou direito, porque na coleta do lote, ele pegou um bloco que estava lá no fundo da câmara de cura e outro que estava perto da porta, onde o cara teve uma preguiça e não fechou a porta. E o negócio ficou tomando vento ali e não foi curado. É do mesmo lote, é irmão daquele, mas estava em pontos diferentes. Ou até na mesma posição, em termos de distanciamento da porta, mas um no fundo, outro lá no teto. Quem tem finger car, por exemplo, ou que tem gaiolas que tem várias alturas, tem gaiolas que tem 10, 12, 14 andares, né? Um bloco que está lá em cima, ele chega a 40 graus, o que está embaixo chega a 30, 20, 32, são 8 graus de diferença. Então, o que está lá em cima curou muito mais. Então, tudo que você fizer de errado no processo só vai diminuir. Então, essa dispersão do processo, e que mata muitas vezes o fabricante, é um dos problemas. Não curar adequadamente. O cara tem um compartimento que ele chama de câmara de cura, mas não tem porta, ou tem um monte de buraco no teto e o ar quente vai embora, e o ar quente é importante para curar. Outro problema, achar que o cimento resolve tudo. A resistência está baixa, o Juvenal, bota mais cimento. Não é por aí. Né? Tem que analisar o que é que está acontecendo. Eu estou adensando adequadamente, eu estou curando adequadamente, eu tenho uma curva granulométrica adequada, né? É preciso analisar, não é só botar o cimento. Claro que botar o cimento muitas vezes é uma solução de imediata, mas não é só por aí não. Outra coisa muito comum, em quem fabrica bloco de alta resistência, ele quer um bloco bunda de neném. Bloco de alta resistência é feio mesmo, não tem por onde. Não é possível você conseguir 20 MPa com um bloquinho liso, aparente, é muito difícil.
né? Se você conseguir isso a custos de muito cimento, você pode ter uma superfície tão lisa que você é obrigado a chapiscar a parede, senão o revestimento não adere. Outro problema comum, lembrei agora, é equipamento, né? O cara tem equipamento que consegue um poder de compactação muito maior com uma relação ao cimento menor. Tá, o Idari fala em todas as páginas do livro dele que em concreto civil prensado se ignora a relação ao aquecimento e se considera teor de umidade, verdade? Só que a questão da curva de Abrams, da relação ao aquecimento, ela continua valendo. Ela só fica atrás, na sombra do teor de umidade, mas ela existe. Sim. Se você tem um equipamento que tem um super poder de compactação, ele consegue adensar a mistura, que é o fator mais importante, com uma relação ao aquecimento menor. E aí, a grande diferença de equipamentos que supercompactam, né? Tem máquinas no mercado, não vou fazer a propaganda de graça aqui, que conseguem fazer paver de 35 MPa com 1 para 9, quando a maior parte das máquinas não consegue nem 1 para 7. Tem que fazer 1 para 6, né? E tem mais que uma marca, né, que faz 1 para 9. Por quê? Porque tem uma compactação violenta, consegue compactar com uma relação ao aquecimento menor. Isso no paver, né, doutor? No paver e no bloco. Lembrando que, quando se trata de blocos de alta, valem quase todas as regras do paver, né? Quando se trata de bloco de vedação, não. Vedação, você não vai perder. 3 MPa? 3 MPa é uma resistência mequetrefe. Agora, quando você fala em blocos de alta resistência, aí o buraco é mais embaixo, porque não é fácil conseguir, né? Aí você tem que levar em conta um monte de outros fatores, além, claro, do consumo de cimento. Não dá para fazer um bloco de 20 MPa com um traço 1 para 12, 1 para 15, né? Você vai chegar no traço 1 para 5, 1 para 4,5. Outra coisa importante também o ruim desse negócio de live, que você não tem os slides para te orientando. Outra coisa importante é lembrar da questão da saturação da pasta. Tem gente que se surpreende quando ele fez um traço, por exemplo, 1 para 5, conseguiu 16 MPa. Ele vai lá e faz 1 para 4. Deu 17. Aí ele faz 1 para 3,5. Aí deu 14. Aí, meu Deus, o que aconteceu? Chega um momento em que o aumento de cimento já não resolve mais. Porque você está pondo cimento onde você poderia colocar uma pedrinha, que é muito mais resistente que a pasta. Então, o que acontece? Ele aumentou o consumo de cimento e a essência caiu. Ou seja, ele atingiu um ponto que no livro eu chamo de saturação da pasta. Existe um ponto em que o consumo de cimento é ótimo e se você aumentar, cai a resistência. O pessoal preenche vazios com cimento, né, doutor? O que é errado, né? Quando você preenche vazios com cimento, você está... Muitos vazios, né? Uma parte você precisa preencher para fazer a colagem das partículas. Mas quando você põe o cimento no lugar de um grão de areia ou de um grão de brita, você está trocando uma rocha que tem resistência de 100, 150 megapascais por uma argamassa que tem resistência de 30, 40. Sim. O senhor já me respondeu uma pergunta aqui que o Vitor, do Mato Grosso, fez. Tá? O equipamento é fundamental para o sucesso do traço e do produto final? O senhor acabou de responder, de certa forma. Com certeza, né? Quem tem uma maquininha mequetrefe aí não pode se meter a fazer bloco de 20, de 15, nem de 12, né? Ele consegue 10. Quem tem... Agora, é claro, infelizmente esses equipamentos são caros, mas paciência. Né? Para conseguir um bloco de 20... Eu estou falando, quando eu falo em bloco de alta, eu falo bloco acima de 16, 18 MPa, né? Eu já fiz bloco de 42 MPas, mas não foi, claro, não foi um pedido, foi um desafio até do Box Vissoli ali de Itupeva, e queria saber qual era o recorde. Aí o recorde que eu tinha era 32, era 34, da IBEC lá em Belo Horizonte, lá em Pedro Leopoldo. Aí ele falou, não, eu quero bater esse recorde. Eu falei, bom, eu vou ter que ficar um dia inteiro aqui para bater esse recorde. Eu quero bater. Então, aí a gente bateu, deu 40. Foi ensaiado na BCP, tem lá o 42 megapascal. Mas é só nível de estudo, né? Não é viável na prática. Tempo de ciclo de 1 minuto e meio. Sim. Doutor, estamos cheios de perguntas aí, mas vamos ir levando no que dá, respondendo no que dá.
Outra pergunta que veio aqui, qual é o maior erro de quem tenta fabricar esses blocos e não consegue? O maior erro de quem... eu acho que é achar que o cimento paga tudo. Ele vai aumentando o cimento. E ele não estuda, não busca uma informação técnica, né? Ele tem que entender que existem diversos parâmetros para se conseguir blocos de alta resistência. Eu diria que, além da questão do domínio da densidade, né, que você tem que compactar a mistura, além do domínio, da preocupação com cura, com a dispersão na bandeja, né, um problema muito comum que existe, que ocorre com os fabricantes de máquinas, né, 3 em cada 4 máquinas novas que eu vou, a instalação foi feita errada, a instalação da esteira que transporta o concreto do misturador para dentro do silo da máquina. Essa esteira deve jogar o material livre, sem um anteparo que ela tenha que bater. Esse material tem que cair livre. É claro que ele faz uma curva e ele não vai subir numa vertical, mas ele tem que cair dentro do silo livre. Ele não pode bater em parede para não segregar a brita e ele não pode encontrar um anteparo que reduz a velocidade dele a zero e ele sai do zero. Porque ele tem uma inércia muito importante que vai ser aproveitada para o enchimento, para você ganhar tempo de ciclo. Então, esse erro é o desconhecer, eu diria, para resumir, que é desconhecer todas as técnicas importantes que influenciam. E uma das que mais judia, que mais atrapalha a vida do fabricante, é a questão, que eles criticam muito, a questão da forma como se calcula o FBK, né? Quem faz bloco? Quem compra bloco de 20 MPa, ele quer FBK, ele quer essência característica, ele não quer saber de média, é uma obra de responsabilidade. 20 MPa tem um calculista, tem um projetista por trás, e que especificou um FBK, essência característica. Então o cara vai lá, faz um traço e ele rompe lá. Eu vou fazer um exemplo numérico aqui, eu tenho que fazer numérico, para não falar besteira. Mas então, digamos que o cara coletou 6 blocos lá e deu, sei lá, eu vou inventar aqui, 16, 25, 19, 23, 1, 2, 3, 4, 21, e 16 e 18. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, 16, 25, 19, 23, 21 e 18. Claro que deu 16,2, 25,2. Então, se você tem um bloco de 25, o seu traço é para 25. O resto você fez alguma coisa errada. Ou você, ou o laboratório que rompeu, que também erra. São seres humanos também. Centraliza mal, capeia mal, retifica mal, por aí afora. É os erros mais comuns. Eventualmente, uma peça não aferida, eventualmente, o pórtico com um problema. Existem problemas também nos laboratórios. Mas digamos que você conseguiu 16, 25, 19, 23, 21 e 18. Você fica feliz. Oh, conseguimos 25 MPa. O cliente queria 20 MPa. Beleza. Aí você vai lá, ó. Como que é o FBK? Primeiro, vamos botar na ordem crescente. 16, 18, 19, 16, 18, 19, 23, 21, 23 e 25. Você vai eliminar 21, 23 e 25. E seu FBK vai ser 16 mais 18, que dá 30, 44, é isso? Não, 34, né? É 20, 34. 34 menos 19. Dá 15 MPa, é isso? 34 menos 19. Primeiro mais o segundo menos o terceiro. Ou seja, o seu FBK foi menor do que o menor valor. E por quê? Porque você tem uma variação muito grande, um desvio padrão, né? Uma dispersão muito grande no resultado. E onde está essa dispersão? No enchimento do molde. No enchimento das cavidades do molde. Na hora que você jogou o material, e por isso que eu falo que o grande erro de muitos fabricantes é não posicionar a esteira de maneira que se aproveite, e inclusive instalar o defletor, que é uma coisa que também eu inventei e que resolveu muitos dos problemas do fabricante, que é o desvio padrão.
Quando você põe o defletor, ele distribui o material dentro do silo. Então, você consegue encher cada cavidade aproximadamente com as mesmas quantidades. Quando você enche com volumes iguais, porém densidades diferentes, pelo fato do posicionamento no silo, você acaba tendo blocos muito mais leves e blocos muito mais pesados. E aí, consequentemente, blocos mais fracos e blocos mais fortes. E o laboratório que faz o ensaio, você sabe disso, vai considerar os 3 mais fracos. E aí, ó, você viu lá, 16, 18, 19, olha que meu exemplo não foi muito feliz, mas 16, 18, 19, 21, 23, 25, deu 15 de FBK. Então, o cara conseguiu um bloco de 25 MPa e conseguiu 15 de FBK. E qual é o erro? Não entender, não saber da importância da distribuição. Para isso, no livro tem um ensaio que chama mapeamento. Esse mapeamento te ensina a resolver 90% dos problemas dessa dispersão. O tema é muito complexo. Doutor, eu gostaria de fazer uma observação, não seria uma propaganda, mas sendo também uma propaganda, tá? Que muitas perguntas que o pessoal faz, inclusive em grupos, tá, de concreto que a gente participa, tá, e a maioria das perguntas, a resposta está no seu livro. Tá? A maioria das respostas do pessoal é uma questão de só ler o livro, tá? Buscar o conhecimento aqui no livro, tá ali, entendeu? Mas isso a gente não foi combinado, não foi nada, só que veio agora. Desculpa aí a falta de modéstia, mas como eu estou lendo intensamente o livro para fazer a 9ª edição, eu me dou conta, às vezes, falo, puta merda, mas essa pergunta que está aqui, os caras me fazem toda semana, 2, 3 vezes por semana. Exatamente. Eu vou começar a fazer assim, malandro, compra o livro. Ou, você tem, então leia o livro. Porque tem muita coisa que o pessoal pergunta. E gente, amigo meu, gente que eu trabalhei, fiz consultoria há 1 ano, 2 anos atrás, e que o cara acabou ficando amigo, porque o cara liga depois, faz uma pergunta, outra pergunta. E toda consultoria minha, o cara recebe um livro. E aí o cara liga perguntando uma coisa que está no livro. Então, as pessoas têm... Eu não vou condená-los, porque eu também tenho esse problema. A gente tem preguiça de ler e não lê livro. Mas quem compra, é um conselho que eu dou, quem tem o livro, leia 1, 2, 3 vezes. Porque na segunda ou na terceira leitura você acaba assimilando mais o que você passou por cima e não assimilou. Exatamente. Às vezes a pessoa busca uma consultoria e não vê o livro. E não vê o livro. Da mesma forma... Não, e aí você chega lá, ele, com o maior orgulho, fala, eu tenho o seu livro, olha aqui, ó. Aí ele vai lá na estante, pega o livro, tá novinho, tudo limpinho. Livro tem que estar ceboso, o cara tem que ter rabiscado, olhado, entendeu? Aí você pega o livro do cara, você acha que eu me orgulho de ver um cara que tem um livro meu que está novinho, tudo branquinho? Nunca leu. Põe o livro na estante para falar, eu tenho seu livro. E aí depois a gente vê pessoal discutindo nos grupos e brigando, basta ler o livro. Mas vamos lá, vamos em frente. Uma outra pergunta aqui que veio do nosso amigo Reginaldo, da Farofa, da empresa Farofa, lá de Rio Branco, no Acre. Estamos indo longe. Qual é a influência do tipo de cimento na resistência do concreto? Muito grande, né? O bloco de concreto e o paver, você só cura ele por um dia. Praticamente um dia, né? Você tem que botar na câmara de cura hoje e tirar amanhã, porque você tem que produzir de novo amanhã. Exceto no bloco de sexta-feira, que você cura por 2 ou 3 dias, né? Normalmente você produz hoje e tem que tirá-lo amanhã. Ou seja, o cimento endurece por mais de 20 dias. A gente adota 28 dias apenas para que seja múltiplo de 7. Porque se fosse adotado 27 dias, como idade de ensaio, você ia ter que moldar numa segunda e vir romper no domingo. Se fosse adotado 29, você ia moldar numa sexta e ia ter que vir romper no sábado. Então não pode ser nem 27 nem 29. Se fosse adotado 26, você ia moldar na quinta e ia ter que vir romper no sábado, ou na sexta e romper no domingo. Fosse adotado 30, você ia moldar na terça e ia ter que vir romper no domingo. Então o que acontece? Tem que ser múltiplo de 7. Por isso que é 7, 14, 21 e 28 as idades de controle.
Mas o cimento evolui durante aproximadamente 22, 24 dias. Na verdade, evolui sempre. Se você romper um corpo de prova com 1 ano e depois com 1 ano e meio é maior que 1 ano. Pouquinha coisa, mas porque ele está sempre evoluindo. Mas adotou-se 28 dias. Porém, você só cura um dia. Um dia. No dia seguinte, você tira da câmara. Alguns afortunados, um pouco melhor, põem um stretch. Outros nem isso põem. Põem o bloco lá no sol. E em 3 horas de sol e vento, o bloco secou. E adeus viola. Não vai curar mais. Não tem água para reagir com o cimento. Não tem cura. Ou seja, você cura um dia um produto que vai evoluir durante mais de 20. Pegue lá no laudo do cimento, pegue lá no laudo da cimenteira, que a resistência de um dia é menos que a metade da resistência final. Ou seja, você botou cimento para conseguir 10 MPAs, mas só deu 5, porque você tirou da câmara de cura. Então, qual é a importância do cimento? Usar o cimento Ari, de alta resistência inicial. Por quê? Porque este cimento lhe dá o maior avanço de resistência com um dia. Enquanto um Ari chega a 20, 22, 24, antigamente tinha Ari de 30 MPa com um dia. 30, para chegar a 48 com 28. Hoje não tem mais, tem com 26, 27. Mas enquanto um Ari te dá 27, 28 MPa com um dia, um CP2 te dá 13, 12, 14, menos da metade. Então, você tem que usar um cimento de alta resistência inicial. Então, aí é a importância do cimento. Outra coisa é, claro, cimento que não esteja hidratado, por aí afora. Tem gente que acha que cimento quente é ruim para o bloco. Nada a ver. Isso é uma besteira enorme. Cimento quente, quando chega da fábrica, se o fabricante está muito perto da fábrica, às vezes ele recebe uma carga de cimento que vem quente. Queima o cabelo do cara que descarrega o caminhão no coco. Aí, isso é muito ruim para você fazer uma laje, para você fazer uma coluna, uma viga muito grande, porque você tem aí o calor de hidratação, que vai ser piorado. Mas para fazer bloco, não, muito pelo contrário. Você pode pôr água quente no misturador. Então, o cimento quente não é problema nenhum, não. Mas é importante usar o cimento Ari. Tá ótimo, doutor. Vamos ver aqui mais uma pergunta. Alguém me perguntou, eu vi aqui no Instagram, alguém perguntou Oi? Suelen Santos, acredito que tenha sido. Quanto à cura na lona? Perfeito. É uma cura mequetrefe, não tem dúvida, mas ela é muito eficiente. Mequetrefe no sentido assim, de improviso, né? As pessoas pensam, ai, nossa, cura demais da lona. Nada a ver. É uma cura excelente, porque você confina o produto, você tem uma garantia de segurar a umidade. Se essa lona for preta e estiver fora da fábrica, no sol, você acrescenta muito calor, e calor é importantíssimo na cura, porque ele aumenta a maturidade. Maturidade é produto do tempo pela temperatura do ambiente de cura. Então, excelente processo de cura. Ele só é meio, digamos assim, não sei qual seria a palavra, mas há um certo preconceito contra a cura na lona por entender que é um processo barato. Mas ele é muito mais eficiente do que uma câmara de cura. Porque ele fecha, ele confina, ele reduz o espaço. Quando você tem uma câmara de cura de 2,5 metros, 3 metros para poder entrar a empilhadeira, né? 2,5 metros, você tem um espaço enorme acima do rack, acima das gaiolas, que vai ficar com o calor gerado. E lá não tem bloco. Então, o bloco reage com o cimento reage com a água, libera calor, e esse calor sobe e fica perto do teto, quando não escapa pelos buracos. E a lona não, a lona, se for uma lona boa, né? A lona rasgada não ajuda muito. Uma lona que não tem... Hein, doutor? Chamando sempre atenção que o ideal é vir trazendo a lona preta, a lona já durante a fabricação. Né? Nada de deixar lá 2 horas o bloco exposto. O bloco acabou de estujar, ele entra em processo de perda de umidade. Entendeu? Tem gente que deixa para cobrir a noite, aí a água já foi embora, né? Aí já foi embora, aí deixa morta. Não, ele tem que vir cobrindo conforme vai produzindo. É claro que, às vezes, não dá para fazer
né, tábua por tábua, mas a cada 10 minutos, 15 minutos, né, ele vem puxando a lona. Quanto antes ele confinar o produto, melhor. Ótimo. Doutor, só fazendo um parênteses, alguém perguntou como eu consigo adquirir um livro, tá? Acredito que Então, no seu rapaz, site consegue, né? a gente, no site não tem, a gente tirou do site porque não tem livro. Então, nós temos aí, acho que 8 exemplares, se eu não me engano, a gente separou 10 exemplares para uma emergência, se for fazer uma viagem para fora do país, tem que levar um livro, né? Eu venho aqui, que nem hoje, eu fui falar com o pessoal da Besser, tive que levar um livro. Então, a Nina separou 10 exemplares para uma emergência. E a gente tem 8 que poderão ser vendidos. Mas, para ser sincero, eu prefiro que a pessoa, a não ser que seja muito urgente, espere a próxima edição, que vai vir muito mais completa. Mas se for urgente, a gente disponibiliza. Esses 8 vai ter que ser vendido, né? A gente vai vender. Agora, eu tenho algumas coisas de edições anteriores. Porque como a gente tem os patrocinadores do livro, cada patrocinador recebe uma cota. E alguns patrocinadores, ao invés de disponibilizar esse livro para os clientes, ficam guardando. Aí quando sai a próxima edição, ele está com o livro lá. Então, quando eu faço um chamado para esses patrocinadores, eu consigo alguns exemplares. Então eu vou fazer isso amanhã, ou mais tardar na segunda, porque sexta é feriado, para ver se eu consigo mais alguns exemplares da 8ª. Mas essa pessoa que está pedindo, pede para ele entrar, mandar um e-mail, no site não adianta que está fora, a gente tirou. Mandar um e-mail no... Eu vou colocar assim, como é o nome dessa pessoa? Suelen. A Suelen, ela pediu um livro. Tá? Ela entra em contato com a EKW e ela está ganhando o livro de presente. Eu ainda tenho alguns exemplares aqui também, tá, para doação, né, quando a gente visita uma fábrica ou coisa assim. E então ela ganhou o livro de presente. Ela que entra em contato conosco que o livro é dela. Maravilha, show de bola. Okay? Resolvido o problema. E vou fazer mais uma pergunta então, vamos lá. Alguém que me dê a norma de pavers, a NBR de pavers. A NBR o primeiro que responder. Oi? Lembrando que essa norma ela foi unificada, né? Haviam 2 normas e ela foi unificada, agora é uma norma só que trata de ensaios e das especificações, numa única norma. Tá, ok. O primeiro que responder está ganhando mais um livro. Maravilha. Gostei dessa coisa de valorizar o conhecimento da norma, né? Porque, pessoal, o mercado que compra o produto, ele está guarnecido pela norma. Se ele comprar um produto e amanhã esse produto não atende à norma, você que forneceu é passível de processo e uma série de dor de cabeça. Então, é importante você comprar a norma. Se não puder comprar, entra na internet e baixa. Talvez você vá baixar uma versão mais antiga, mas tudo bem. É melhor você conhecer 100% de uma versão antiga do que conhecer 0% de uma versão nova. Então, você consegue download de versões antigas de graça aí na internet. Baixe a versão, estude ela, é importante. Beleza. Vamos lá, doutor. Enfim, quais são os segredos para se ter quais são os segredos para se ter sucesso no traço de alta resistência? Vamos fazer um apanhado geral aí, né? Primeira coisa que a pessoa tem que ter consciência é que bloco bunda de nenê não dá resistência, porque dilui muito o cimento e gasta muita água. Então ele tem que buscar um módulo de finura mais alto. Um módulo de finura mais alto, ou seja, menor superfície específica, ou seja, agregados mais graúdos, não significa agregado maior. Significa maior quantidade de agregados um pouco maiores. Um exemplo, assim, ó, para não ficar confuso, né? Ao invés de você fazer um prato com arroz, feijão e um grão bem graúdo, batata,
Você tira a batata e põe mais feijão, que é maior que o arroz. Ou seja, você aumenta o material intermediário. Por quê? Porque com isso você consegue pôr um percentual maior. Por isso que todos os blocos de alta são feitos com agregados menores. Então, não tente botar a brita zero, que é 12,7 milímetros. Você não vai conseguir. Por quê? Porque a brita zero te limita, tanto no paver, vai te limitar 8%, 10%, e no bloco a 18%, 20%. Agora, se você botar um agregado de 4,8 milímetros, você põe 45% de agregado. Ou seja, você tem muito menor superfície específica, porque você está aumentando muito o material intermediário. Então, essa é uma grande sacada, que demorou, inclusive, para eu mesmo dominar isso, porque quando a gente lê muita bibliografia dos outros, a gente pega aquilo como Bíblia. E aí, quando a gente começa a dar umas cabeçadas, fala, peraí, deixa eu dar uma checada nesse negócio. E aí, isso vale muito de agregado graúdo para o concreto plástico, mas para o concreto seco, não. Porque o concreto seco ele é limitado pela aparência do produto. O produto é feio e não vende. E aí, para você aumentar o agregado graúdo sem prejudicar a aparência, você tem que diminuir o tamanho do agregado graúdo que vai utilizar e aumentar a quantidade. Entendeu? Então, ao invés de você botar brita zero de 12,7 milímetros, você vai botar um pedrisquinho de 4,8, uma granilha, né? Um pedrisco de 6,3, um quarto de polegada. Aí você consegue pôr muito mais material e ganha resistência. Esse é um. Aí, resumidamente, também usar um bom aditivo, não abrir mão da questão da relação água-cimento, que é um fator importante. Lembra que é preciso sempre ter em conta que quanto mais úmida a mistura, mais fácil de compactar, porém perde resistência na pasta, né? Enquanto esse ato de umedecer a mistura ganha resistência porque tira macro vazios, ele perde resistência na pasta. Então, é claro que o ganho por tirar vazios é grande no começo, mas chega uma hora em que ele se empata, ou às vezes até a pasta ganha. É quando acontece aquela inflexão da curva que tem no livro. Comprar materiais limpos, né? Por exemplo, você tem... Aí não é só para bloco de alta resistência, mas principalmente. Não se compra agregado, pó de pedra e brita, em época de chuva, porque o material vem completamente encapado por virulento. Tem que se fazer um pulmão dentro da fábrica ou na pedreira, faz um entendimento com o fornecedor, fala, ó, reserva para mim aí 500 toneladas desse material e vai faturando conforme você me manda. Eu preciso dele seco. Então você tem que comprar material na época da seca. Choveu ontem, não compra material hoje. Choveu anteontem, não compra material, porque o material que vem para você foi envolvido com lama lá na pedreira, e ele vem encapado, que nem aquele amendoim japonês. Ele vem com uma capa de pulverulento por fora. Se fosse concreto plástico, não tinha problema, porque no bater o concreto plástico, você remove essa sujeira. Mas no concreto seco, não remove. E aí, o carrapichinho do cimento vai grudar, vai colar naquela sujeirinha. Pegue qualquer cola de sapato, está escrito lá, limpe bem a superfície antes de aplicar essa cola. Então, você vai botar um agregado sujo, para o cimento colar naquela sujeira. Então, não se compra agregado no dia que choveu, um dia ou dois depois que choveu. Está em época seca, faz 15 dias que não chove, é hora de eu fazer estoque de material. Essa questão agregada, doutor, desculpe me interromper, essa questão agregada é muito complicada, o pessoal reclama. E tem que chamar atenção para uma coisa também, que às vezes o pessoal faz todo um ensaio dos agregados, um traço com ensaio e tudo. Aí aparece um fornecedor lá com R$5 de diferença em metro cúbico, né, em tonelada, e o cliente muda e acaba com tudo. Daí, então, outro grande erro, achar que o preço do agregado define o preço do produto. Não é isso. O que define o custo do produto não é o preço do agregado, é um conjunto de informações. Então, é muito comum, isso que você falou, é uma grande verdade. O cara troca um cimento, às vezes, né? O cara tem lá um cimento de R1 de 30, aparece um cimento de R1 de 20, por R$1 mais barato, ele troca. E aí, o que acontece? Ele consome muito mais cimento e sai muito mais caro. Ele tem lá um pó de pedra, como aconteceu recentemente, não vou falar a fábrica, mas faz pouco tempo que aconteceu.
Eu falei pro cara, esse pó de pedra, não, pelo amor de Deus, esse pó de pedra custa R$200 tonelada, porque ele vem de 150 quilômetros. Eu falei, vamos fazer as contas. Fizemos a curva, mostrei para ele, olha, esse agregado que custa 200, o bloco custa tanto. O agregado que custa 120, custa tanto, saiu mais caro. Ou seja, o cimento custa 600, 700, em alguns lugares 800 conto a tonelada. E o agregado custa 70, 80, 100. Né? Então, o cimento custa 10 ou 12 vezes mais, em alguns lugares 15 vezes mais que o agregado. Se esse agregado te reduzir 5% do cimento, ele já pagou o preço dele inteiro. Então, é um engodo achar que o agregado mais caro produz um bloco mais caro. Não é, precisa checar. Para isso existe um estudo chamado curva de consumo, tem no livro. Você faz a curva de consumo e ele te apresenta a relação custo-benefício certinha. O agregado mais caro pode ser mais barato. Certeza. Doutor, vamos lá que o tempo está passando. Como deve ser o preparo da superfície, da regularização? Do quê? Isso aqui seria mais na preparação para rompimento, né? Ah, do campo de prova. Ah, sim. Tem gente que pensa que passar uma lixadeira, um flap, para deixar liso, é a solução. Isso é uma burrice, não tem nada a ver. Você precisa ter a superfície plana, não lisa. E passar a lixadeira não planifica nada. A única coisa que planifica é colocar uma argamassa de cimento, ou de gesso, ou de pasta, em cima de um vidro, ou de uma chapa de granito, e botar o bloco. Ou, o que é mais inteligente, fazer com a retífica, né? A retífica, ela tem um plano, né? A minha mão aqui, ó, ela faz plano certinho. Se você tiver uma ondulação mínima, por mínima que seja, o bloco tem 0 de deformação. Se você tiver uma ondulação mínima, lascou. Você não vai ter a resistência. Então, o preparo tem que ser ou a retífica superficial, ou o capeamento, ou com gesso, ou com pasta de cimento, ou com argamassa de cimento. E no caso do capeamento, tem que fazer em cima de uma porta de vidro, de porta de banco, né, um vidro blindado, ou em cima de uma chapa de granito. Chapa de aço não serve, só se for um aço de meia polegada para cima. Chapas de aço, chapa 14, 16, 18, chapa de 1/4, não serve, ela é ondulada. Aí. Se você não retifica, perdão. Se você não faz a regularização, você não distribui a carga por igual. E você não vai ter a resistência aqui. E aí, muitas vezes acontece isso. O cara faz um bloco para 20 MPa, manda para o laboratório, vem... Blocos com o mesmo peso não podem ter resistência diferente, porque o mesmo peso implica em mesma densidade, mesmo adensamento. Não pode ter resistência diferente. Então, é muito comum o cara manda 6 blocos com peso muito parecido e aí vem uma resistência lá em cima ou lá embaixo. É claro que o laboratorista fez caca. Ok, doutor. Aqui tem uma pergunta de Santarém do Pará, do Carlos. Tá? Como é o cálculo da resistência do bloco? Isso o senhor já respondeu, né? Mas é interessante repetir, né? Você tem 2 formas de cálculo, né? Com o desvio padrão, considerando o desvio padrão e não considerando o desvio padrão. A NBR 6136, perdão, a 12.118, ela especifica as 2 maneiras, considerando o desvio padrão e não considerando. Considerando o desvio padrão, a resistência característica, o FBK, o médio, né? A resistência média, o FBJ, o FB médio, menos 1,65 vezes o desvio padrão, quando você considera o desvio padrão. Então, é a média, rompi lá 6 blocos, somei, dividi por 6, média, menos 1,65 vezes o desvio padrão. E a outra opção é não considerar o desvio padrão. Aí é uma fórmula bem complicada, que é 2 que multiplica FB1 mais FB2, tal, menos FB1 dividido por N menos 1, aí tem que ver a norma. Mas o Hidário que desenvolveu uma adaptação, né, digamos, acochambrada nessa norma, nessa fórmula, só que só serve para 6 blocos, que é o primeiro valor mais o segundo valor menos o terceiro valor. Você rompe 6 blocos, coloca eles na ordem crescente,
depois soma o primeiro mais o segundo e deduz o terceiro. E ignore os 3 últimos. Eu vou fazer aqui um exemplo. Vamos fazer nós dois, Emir. Chuta aí para mim 6 valores de resistência de bloco. Inventa aí agora, qualquer valor. Número redondo que para fazer conta fácil. Vamos pegar um bloco mais baixo um pouco. Vamos pegar um bloco de resistência menor um pouco. Tá? Vamos pegar um 9. 9. 9. Um 12. 12. Um 14. Nossa, está muito longe um do outro, hein? Mas tá bom. 9, 12, 14. 8. 8. Um 8. E um... Mais 2. Mais 2. Mais 2. Mais um 12. 12. E um 13. 13. Então, olha lá. Primeira coisa, vamos colocar na ordem crescente, né? 8, 9, 12, 12, 13 e 14. 8, 9, 12, 12, 13 e 14. Correto? Botei os 6 números na ordem crescente. Ignoro os 3 maiores. Quem são os 3 maiores? O 14, o 13 e um dos 12. Me sobrou o 8, o 9 e o 12. Somo o 8 com o 9. Deu 17. Certo? Menos 12, 5 MPa. A ideia foi essa mesmo. A ideia foi essa mesmo. Muito bem, muito bem. Agora eu vou te falar de um segredo. Na NBR 1218 existe uma brecha. Qual é a brecha? Não se adotará como FBK um valor menor do que o menor valor, que no nosso caso é 8, certo? Vezes um certo coeficiente relativo ao número de blocos. Nós rompemos 6 blocos, então o nosso para 6 blocos é 0,89, esse coeficiente, está lá na norma. Então, não se adotará como FBK um valor que seja menor do que o menor valor, que no nosso caso é 8, vezes esse coeficiente, que é 89. Então, faz aí 0,89 vezes 8, 72, 71,5. Fez aí para mim. 0,89 vezes 8. 9 vezes 8. Só um pouquinho que já vai sair. Né? Faz uma calculadora aí. Se fosse 0,89, que é o coeficiente, né? Vezes o nosso menor valor, que foi 8. 7,2. 7,2. 7,2. Não se adotará um valor menor do que 7,2. Ou seja, aquele meu 5 não vale. O que vale é 7,2. Certo. Entendeu? Tem muito laboratório que esquece dessa brecha da norma. E aí mata o coitado do fabricante porque dá para ele 5 MPa. Mas, na verdade, esse lote que você me deu 7,2 MPa de FBK. Por quê? Porque quando você joga na fórmula dá 5. Mas existe uma brecha na norma que é: não se adotará valor menor do que esse certo coeficiente relativo ao número de blocos, que no caso de 6 é 0,89, vezes o menor valor. E o menor valor foi 8, vezes 0,89 deu 7,2. Então o FBK desse teu lote é 7,2. Show de bola. Assim se calcula o FBK. Show de bola. Beleza. Doutor, nós estamos com 1h10 de live. Eu tenho inúmeras perguntas aqui. Continuamos? Eu estou à disposição. Por enquanto, mete bronca aí. Então vamos em frente. Tá? O nosso amigo aqui de Guaiúba, Ceará, Gerson, tá? Me pergunta se precisa ser uma prensa de 200 toneladas. Não precisa. Porque quem compra um bloco de 24 MPa ou de 20, ele não vai aceitar um laudo só do fabricante. Ele vai checar isso num laboratório neutro. E ele vai checar isso com 28 dias. E o cara que fabricou o bloco, ele tem como ele avaliar em idades menores. É claro que uma prensa de 200 toneladas, preciso de uma calculadora. Filhão, presta seu celular para mim. Põe na calculadora aí para mim. É claro que uma prensa de 200 toneladas é muito melhor que uma de 100, mas ela custa muito mais caro.
Então vamos lá, ó. Vamos ver quanto você precisa de resistência, de capacidade da prensa para romper, por exemplo, 20 MPa. O bloco tem 140 vezes 390, correto? Que dá 54.600 milímetros quadrados. Vezes 20 MPa, eu tenho 1 milhão de newton. 1.092.000 newtons, que dá 109 toneladas. Ou seja, com uma prensa de 100 toneladas, eu não consigo romper um bloco de 20 MPa. Mas eu não vou romper o bloco de 20 MPa na minha empresa, porque o laudo do cliente precisa de um laudo externo. A minha prensa é para controle interno. Eu posso romper esse bloco com 7 dias, fazer uma curva de evolução e projetar essa resistência. Então eu estou seguro que eu vou ter mais do que 20 MPa. Quando chegar aos 28 dias, eu mando num laboratório que tem peça de 200. Para uma fábrica de pequeno ou médio porte, é um investimento muito alto, uma prensa de 200. Uma prensa de 100 toneladas atende muito bem, até porque ele não vai romper bloco de 20 a semana toda. Ele vai, eventualmente, ter alguns pedidos. Eu não compraria, não, se fosse um fabricante, compraria uma de 100 toneladas. Ok, show de bola, doutor. Vamos para outra pergunta aqui. O dispositivo de ensaio precisa ser de 100 milímetros? Espessura? É outra questão. Eu, como laboratorista, 17 anos na ABCP, tenho muita confiança no que eu falo. Eu acho muito difícil, e eu não vi esse cálculo, em que eu acho muito difícil que uma chapa de aço de 50 milímetros possa sofrer uma flambagem, uma deformação, uma distância de 10 centímetros, porque normalmente a cabeça da prensa, do pistão, não exatamente do pistão, eu não sei como é que é o nome daquela parte que fica onde apoia o campo de prova. O pistão é o que está interno, né? Ela tem da ordem de 15, 18, 20 centímetros. E a placa tem 40. Seria a tampa do pistão. A tampa do pistão. A tampa do pistão tem da ordem de 15, 18, 20, depende da prensa. E a placa tem 40 de comprimento, ou seja, sobram 10 centímetros, 100 milímetros de cada lado. Eu acho muito difícil, e ninguém mostrou, falam, mas não mostram, esse cálculo de que uma chapa de 50 milímetros possa sofrer uma flambagem em um comprimento de 100 milímetros. Eu acho isso extremamente difícil. E toda vez que eu cobro, quem fala que precisa de 100, ele não sabe de onde vem essa informação. Ninguém sabe quem calculou. Então, eu não recomendo. Compre uma de 50 milímetros, porque não é você que vai tirar esse dispositivo da prensa e botar esse dispositivo na prensa, que é um troço muito pesado. O de 100 milímetros é humanamente impossível um ser humano ficar tirando e pondo ele da prensa. Então, compre de 50 e vamos que vamos. Uma de 100 milímetros pesa 80 quilos. Como é que pode? Como é que pode? E o que eu defendo muito, laboratorista mulher, porque elas são muito mais cuidadosas, são muito mais organizadas, muito mais disciplinadas. Como é que você vai botar uma mulher para pegar 80 quilos? Então, bota de 50 e vamos que vamos. Muito difícil. 50 pesa 38 quilos. Tá pensando? Desculpa aí. Você falou alguma coisa e eu não entendi. Não, uma prensa, a chapa de 50 pesa 38 quilos. Aí, doutor, alguma dica para laboratorista de concreto, para laboratorista que faz ensaio do bar? Sim, várias dicas, né? A primeira, ele ter consciência de que ele precisa centralizar o bloco. A segunda, que eu indico muito, é ele mandar fazer 2 riscos no dispositivo com 144 e 94 milímetros de distanciamento a partir do centro, né? Para que ele não precise ficar centralizando. Ele colocou lá, ele fez 2 riscos com 144, né? 77 para um lado e 77 para o outro do meio. Quando ele põe o bloco, se ele botar 1 milímetro errado, ele vai ter 1 de um lado e 3 do outro. Ele está vendo de longe que ele errou. Então ele não precisa ficar medindo com régua. Por quê? Porque eu fui laboratorista há muito tempo. E você tem que agilizar, né? Você tem seu joguinho de futebol no final do dia, você tem um compromisso, você tem... Então, e você tem um monte de coisa para romper.
mas você tem responsabilidade. Então, você tem que ter procedimentos que te auxiliem. E um dos que eu mais gosto é esse, é fazer o risco no prato, um risco bem indelével, e você colocou ali, você não precisa ficar pegando régua, centralizando, porque centralizar é muito importante, mas no visual é muito mais rápido do que ficar medindo. Esse é um dos macetes. Outro macete é, quando desligar a prensa, nunca deixar descer totalmente o pistão, senão você vai descer lá embaixo, subir tudo de novo, desligou. Afrouxou o bloco, arranca ele, fecha o dispositivo, tira ele, já põe o outro e já está pertinho, não precisa ir lá embaixo e voltar. Outro macete é olhar a ruptura do bloco. O bloco rompeu de um lado só, tem caca. Ou estava mal centralizado, ou o bloco teve algum problema. E isso é importante anotar no laudo, né? Rompeu do lado direito, rompeu do lado esquerdo. Porque isso pode te dar a explicação do porquê de um bloco, de um lote que deu 25, 24, um bloco de 16 e 15. Então, o bloco tem que romper em todo o perímetro. E outra coisa, o bloco rompe na metade da altura, não é nem embaixo nem em cima. Porque embaixo ele é muito mais largo, ele tem 30 milímetros de parede. E em cima ele tem 25, mas ele é muito mais compactado, porque o contramolde empurrou a argamassa, o concreto. Naqueles primeiros 5, 7 centímetros de cima, ele ficou mais compacto. O bloco sempre rompe na metade da altura, em todo o perímetro. Essa é uma ruptura perfeita. Se for o paver, tem que ter a ampulhetazinha, né? Aquela ampulheta perfeita, indicando que você rompeu direitinho. Qual o papel dos ensaios laboratórios na resistência final e no FBK? É importante, é muito comum. Houve uma época que, nos meus cursos e palestras, eu, como tinha sido um laboratorista padrão, recebi vários prêmios da ABCP de laboratorista padrão, eu tinha bronca de laboratorista porco, que faz ensaio porcaria, porque ele prejudica o fabricante, né? Quando você fabrica um bloco com maior trabalho, maior esforço, coleta uma amostra, o laboratório vem, coleta essa amostra, leva para lá e te dá um resultado errado, é triste, porque você demorou para fazer, você tem um lote enorme que aquela amostra representa, e aí o cara faz uma caca lá e joga no seu colo um resultado ruim. Então, o laboratorista não pode errar, ou tem que fazer o máximo esforço para não errar. Então, ele tem que fazer tudo bonitinho. Se é o paver, por exemplo, ele tem que pôr o paver na água, romper saturado, não pode pôr o paver mais do que 24 horas, porque você interfere no processo de cura. Se é o bloco, tem que romper o bloco seco, tem que fazer a retífica da superfície ou o capeamento, tem que obedecer a velocidade que a norma especifica, de 0,5 megapascal por segundo, e tem que fazer tudo bonitinho, porque senão ele prejudica um coitado que está lá na ponta, que é o Juvenal que fez o bloco, porque quando chega o laudo e o patrão chegar e fala assim, Juvenal, nosso bloco que era para dar 7, deu 3,5. Carca no Juvenal. Coitado do Juvenal, fez o certo, mas o cara lá que fez o ensaio fez errado. E o cara que fez o ensaio rompeu 6 bloquinhos. O Juvenal fez 10 mil, 5 mil. Então, a dica que eu dou é, para o laboratorista, não sei se tem laboratorista nos assistindo, faça com o maior carinho. Tá? Se você não tem domínio, compre o manual, peça para o Emir um manual de ensaios, se não, compre da Dr. Bloch um manual de ensaios, porque além do que a norma especifica, existe o bom senso do operador, né? A norma, ela vai no macro, mas o bom senso do operador tem que trabalhar no micro, tem que trabalhar naqueles detalhes que não estão explícitos na norma, mas que são importantes, né? Então, por exemplo, um erro comum, a norma fala lá, tem que submergir por 24 horas. O cara deixa 3 dias dentro da água o paver. Aí ele está curando o paver de submerso, mas o estoque de paver dele está lá na rua não está submerso, lá no pátio. E aí vai ter um resultado maior. Aí chega lá o cliente ensaia uma amostra que ele coletou, do que ficou lá no sol não dá resistência. Aí vira briga. Não, aqui deu, aí não deu, aqui deu. Então tem que fazer, tem que usar o bom senso, né? Deixar no máximo 24 horas dentro d'água. No caso do paver, né? Bloco romper seco. Não tem problema fazer o capeamento com gesso e romper ele quando está aquele anelzinho úmido embaixo.
porque aquela região ela é muito mais forte, as duas superfícies do bloco. Ela é muito mais forte que o miolo. Então, mesmo úmida, ela não vai romper ali. Eu já cansei de romper bloco. Quando eu vou fazer uma consultoria, quando eu não tenho tempo para ficar lá. Então, capiou, pode romper. Aí rompe sempre no meio. Mesmo molhado na borda, na superfície, onde capiou, com o gesso, ou com a argamassa. Com a argamassa não, porque é só no dia seguinte, mas com o gesso está úmido. Rompe no meio. Beleza, doutor? O senhor mencionou o manual de procedimento de ensaio, certo? Isso. Que era uma coisa que não tinha sido falada ainda. Tá invertida aí na foto aí. Tá? Alguém perguntou como adquirir esse manual de ensaio. Não, o manual a gente tem, tranquilo, esse não tem problema de estar esgotado, vai em PDF, né? A pessoa imprime quantas cópias quer e acompanha todas as fichas de ensaio que são mencionadas no manual. Custa R$ 150 o arquivo, todos os arquivos, né? São acho que 7 arquivos, se não me engano. O do manual, que você pode imprimir quantas cópias, e as fichas de ensaio. As fichas vão travadas, mas elas têm a senha. Elas vão travadas porque elas têm muitas fórmulas, e é comum a pessoa que recebia destravado mexe, põe um dado onde tinha uma fórmula, depois a ficha não funciona, porque ele é autodidata, e aí ele fica me ligando, e aí complica. Então a gente manda travado e manda a senha. Se ele destravar, problema dele, aí a gente não atende mais. Se ele vai deixar sem senha, então ele tem a responsabilidade de não nos ligar, porque não tem como ficar, a gente não sabe o que a pessoa fez, só sabe que a planilha não funciona, aí ele manda de volta, aí a gente vai ficar procurando. Então a gente manda as planilhas, elas vão travadas e vai uma liçãozinha, a senha é tal. Aí o cara troca a senha, né? Mas mantém ela travada, porque se ele tirar uma fórmula do lugar, lascou-se. Doutor, uma pergunta a mais aqui que veio da Pré-Moldados Vital. No ensaio, a compressão com neoprene pode... No ensaio, a compressão com neoprene pode substituir a retificação? Não. Não, porque o neoprene, ele cede próximo da borda. Ele dá uma boa aproximação, né? Mas não é 100%. Existe o neoprene para o cilindro. O neoprene para o cilindro é um pouquinho melhor porque ele é confinado. O neoprene para o bloco não tem como ser confinado, porque ele não tem um padrão dimensional, né? Eu não aconselho. Agora, se você não vai capear, aí é melhor romper com neoprene, não tenha dúvida. É melhor do que romper com papelão, com madeirite, né? O nego faz de tudo. Rompe com papelão, com madeirite. Já vi nego romper até com isopor. Para não capear. Só colocando, que tem gente que confunde. No caso do corpo de prova, sim, né, doutor? Corpo de prova, sim. Existe um estudo grande que foi feito. Ele é confinado. Claro, ele é confinado dentro de um cilindro, uma cavidadezinha, ele não tem como expandir. Ali, sim, foi feito um trabalho de comparação. No caso do bloco, não. No caso do bloco e do paver, não. O paver nem tem jeito, porque é a bolachinha de... Mas é melhor do que não capear, não fazer nada. Show de bola, doutor. Uma pergunta aqui que veio meio fora de contexto do Cleiton de Viruguá, tá? Pedindo para o senhor falar um pouquinho sobre a brita ou pedrisco do VSI. Ah, sim, Vertical Impact System. É um sistema de impacto vertical que faz um agregado mais arredondado. Isso é excelente para o empacotamento. O que é empacotamento? É o arranjo dos grãos de maneira a resultar em um mínimo volume de vazios. Quanto menor for o volume de vazios da sua mistura, melhor será o desempenho do cimento, maior será a resistência para um mesmo consumo de cimento, porque o cimento estará cumprindo apenas a função de colar as partículas. Eu não vou pôr cimento onde poderia ter agregado. E o material do VSI ou do Barmac, né,
é mais arredondado, ele é muito mais indicado. É bom para o acabamento do paver, porque ele fica arredondado. Vou mostrar aqui no meu mouse, ó. Eu tenho aqui uma pedra mais arredondada, não sei se vocês estão vendo aí. Aí vem o contramolde e, ó, eu tenho um ponto de tangência entre o arredondado e o grão. Então ele quase não aparece, porque a argamassa entra pelos dois lados aqui, ó, e esconde o agregado, fica bonito. Agora, quando eu tenho um lamelar, eu vou pegar o mesmo mouse, ó, ele é uma lâmina. Aí vem o contramolde, ó, a argamassa não faz esse percurso aí todo, ó, aí fica um buracão ali. Então, com certeza, VSI, né, Vertical Impact System, é top para agregado. Tá show de bola, doutor. Doutor, são 8h30, 1h30. Uma última pergunta, tá, que veio aqui, e essa é minha. Enfim, quais os segredos para se obter sucesso em traços de alta resistência? Ter consciência que é uma parada dura. É uma parada dura. E aplicar quase todos esses conceitos que eu falei aí. Vou tentar dar uma resumida, né? Levar em conta o adensamento, você tem que adensar o concreto até 2.300, se for bloco de 20, 2.300 quilos por metro cúbico. O que significa 2.300 quilos por metro cúbico? Significa densidade. Vai quebrar o bloco, pegar uns pedaços dele e vai... o livro explica direitinho, fazer o ensaio pelo princípio de Arquimedes e vai obter a densidade, para saber que você compactou 100%. Então, densidade, usar o agregado limpo, ter consciência de que tempo de ciclo de bloco de alta é muito maior, não dá para imaginar que se a sua máquina faz 15 segundos num ciclo, você vai fazer bloco de alta com 15 ou com 17. Você vai fazer com 20, 22, porque demora para compactar. Ter consciência de que você precisa curar perfeitamente, né? Você sabe que você cura um dia só, então vou curar melhor, vou tirar da câmara de cura. Um bloco de alta é um bloco que remunera bem, ninguém vende bloco de alta barato, porque o seu concorrente não faz, seu vizinho não faz. Tem um bloco de alta aqui, um cara que faz bloco de alta aqui, o outro está a 100 km de você, 200. Então você vai poder vender bem mais caro, porque é um produto diferenciado. Então, não seja mão de vaca. Bota um stretch de cima e embaixo, porque é a continuidade do processo de cura. Tira da câmara de cura por um dia, que você curou por um dia, mete o stretch lá, ainda dentro da câmara, e põe no pátio com stretch, para continuar curando. Agregado limpo, stretch, agregado arredondado, que para melhor empolamento, o menino falou do VSI, considerar a densidade, curar direitinho, por aí afora. E usar um laboratório idôneo, né? Importantíssimo visitar o laboratório. Não mande os copos de prova e receba o resultado sem saber quem fez, como fez, né? Peça um videozinho, faz um vídeo aí para eu mostrar para o meu cliente que rompeu, entendeu? Aí estuda a norma para ver como faz o ensaio, ver se o cara está fazendo certo. Né? Não estou aqui falando mal de laboratório, mas alguns laboratórios têm uma carga violenta de ensaios e o coitado do laboratorista senta a pua. E às vezes ele não centraliza, não usa a velocidade correta, não capeia, e aí cai o ônus nas costas de quem fez o produto. Acho que para fechar seria isso. Beleza. Doutor, só tenho a agradecer. Eu acredito que todos que estão nos acompanhando só têm a agradecer, mais uma vez. Tá? E mais uma vez o senhor foi fantástico. Tá? Muito obrigado. Agradecer a todos que nos assistiram, tá? Que estiveram conosco. E colocar, assim, uma das coisas que eu gostaria de colocar final. Quem tiver, na questão livro, manual de procedimento, tiver alguma dúvida, não se achar, ligue para o TKW, a gente vê o que consegue fazer. Tá? Todos têm nossa página, entre em contato com a gente. Dúvidas que precisarem, Dr. Bloco, consultoria Dr. Bloco. Tá? E vou fazer uma propaganda aqui, doutor. Procure uma consultoria, tá? Antes do problema aparecer,
procure antes. Se você for construir uma casa, eu vou citar um exemplo. Se você for construir uma casa, a primeira coisa que você vai fazer é um projeto. Né? Perfeitamente. Vai fazer um projeto, contratar um engenheiro para a casa não cair. Então, procure uma consultoria boa. Né? Antes de começar a produzir, né? Ir para a obra, o cliente devolver, né? Que são inúmeros problemas. Né? Então, eu aconselho isso, procure Dr. Bloco. Quem tiver dúvidas de como achar, procure a EKW, nós estamos à disposição. E uma propaganda nossa também. Tá? Você, para saber o resultado do seu produto, você precisa ter uma prensa, você precisa ter uma retífica. Procure a EKW. Nós estamos sempre à disposição para lhe ajudar e procurando sempre facilitar também. Maravilha. Mais alguma Agradeço a todos aí pela presença. Me coloco à disposição aí pelo e-mail, se precisar de mais alguma coisa. Emir, te agradeço a oportunidade. E estamos aí, pessoal. Vamos futuramente fazer mais algum evento, Emir, falando de outros assuntos, né? A gente falou de alta, mas podemos falar de vários outros temas, falar do paper, falar de equipamento, falar dos 10 mandamentos, a gente tem outros temas que a gente pode fazer mais futuramente. Bom? Com certeza. Mais uma vez agradeço a todos pela presença. Eu gostaria só de encerrar aqui, colocando aqui os ganhadores dos livros. Tá? Vi Garcia, 22, tá? Respondeu corretamente. Júlio 29 Azevedo respondeu corretamente. Sartori Lete, acredito que seja esse, também respondeu corretamente sobre a Norman Spavers. E a Suelen ganhou o livro de graça. Entre em contato com a EKW, que seu livro será encaminhado. E não deixe de seguir a página da EKW, dá o seu like, siga a página da EKW, que cada vez vai melhorar mais e a gente vai poder ajudar você. Maravilha, Emir. Obrigado a todos, uma boa noite, um bom descanso e uma boa janta, né? Obrigado, doutor. Obrigado mesmo. Não, por isso. Forte abraço a todos. Beleza. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.